Sou um babaca por fazer o namorado da minha prima terminar com ela depois de 5 anos? Seguinte, eu homem, 24 anos, tenho uma prima de 25 anos, que chamarei de F, que namorou por 5 anos um homem, que chamarei de P. Contexto: nossas famílias são amigas desde o fim dos anos 80, sempre realizando almoços em fins de semana, saídas em restaurantes e ex. O pai de P é advogado e representa minha prima F em um processo de inventário já tem alguns anos. No ano passado comecei a desenvolver uma amizade com o P, cara sangue bom pra um caralho, legítimo gente fina, deixava bem claro que via futuro com minha prima e tals, que tinha muitos planos. Eu sempre fui um cara muito cismado com traição, principalmente por ter sido traído em um namoro e sentido na pele essa dor. Acontece que em um dia no início de janeiro de 2023, eu, como de praxe, estava tomando uma breja com minha prima. Ela começou com um papo de que estava muito incomodada pois o namorado dela constantemente se mostrava muito inseguro na relação e demonstrava ser muito inseguro com a quantidade de fotos de biquíni e etc que F postava. Conversa vai e conversa vem, e ela admite pra mim que por 3 ocasiões traiu o namorado dela com sexo casual com antigos ficantes. Fiquei muito puto com isso e aquilo ficou na minha mente. Passados uns 3 meses e mais algumas situações problemáticas que ela foi me contando, cheguei ao meu limite com a história que ela me contou. Ela havia ido em um órgão solicitar uma documentação para retirar o seu carro que havia sido guinchado quando ainda na fila. Um cara começou a puxar papo com ela e ofereceu carona para quando ambos terminassem os trâmites. Saíram de lá e foram em um shopping e em um restaurante comer e depois cada um seguiu seu rumo, mantendo contato telefônico. Acontece que esse maluco tinha por volta de 45 anos, morava em uma cidade que fica a cerca de 3 horas da nossa, e era casado. Ficou por dias querendo encontrar com ela e ela falou comigo que estava extremamente na dúvida sobre o que fazer. Ali foi a gota d'água, onde fiquei com sangue no zóio. Eventualmente contei essa última história para P, omitindo tudo sobre os sexos passados de F. O relacionamento acabou, a amizade entre as famílias acabou e o pai dele entregou o processo. Sou extremamente julgado na minha família por causa disso, mas ainda assim me sinto extremamente bem por ter livrado esse cara de uma piranha como minha prima. O que acham da minha atitude? Sou babaca por não querer mais trabalhar CLT e depender da minha sogra? Eu mulher, 29 anos, moro com meu namorado homem 30 anos em uma casa que nos foi cedida pela mãe dele. Por uns anos eu recebia a pensão que cobria nossos gastos e estava tudo ok. De todo modo, eu quis procurar um trabalho para ter uma renda melhor e fiquei um tempo trabalhando com call center, mas saí de lá um tempo depois bem surtada. Fiquei uns meses parada, mas quando parei de receber, fui trabalhar novamente, só que na minha área, contabilidade. Era estagiária em uma multinacional e tínhamos que fazer hora extra com frequência. Algumas vezes eu trabalhava de 9 horas até 23 horas para resolver problemas da empresa. Não consegui lidar com a pressão absurda e cobranças sem sentido. Tinha muita cobrança por eu gostar de almoçar sozinha e isso não ser bem visto pelas pessoas. A chefe chegou a dizer que teria me demitido caso eu não tivesse aceitado que pagassem meu almoço no aniversário de uma colega e chamou minha atenção por eu não ter ido beber com o pessoal no evento da empresa, sendo que eu nem bebo. Eu era comunicativa em relação a coisas do trabalho, mas bem na minha fora do escritório. Em um feedback, descobri que os colegas falavam mal por eu ser quieta, distraída e mais devagar que eles pras coisas. Pedi demissão uns dias depois. Depois desse trampo em específico, fiquei apavorada com o ambiente corporativo e estudo para concurso desde então. O problema é que me sinto muito culpada por depender da minha sogra aos 29 anos. Não pagamos aluguel e tentamos gastar o mínimo possível, mas me sinto uma grande babaca por não conseguir lidar sequer com a ideia de trampar na iniciativa privada novamente. Eu sou muito babaca por não querer isso pra mim e acabar sendo sustentada por alguém que não tem a mínima obrigação comigo? Infos adicionais pra história: eu e meu namorado não somos pessoas neurotípicas. Ambos tivemos depressão e algumas tentativas de suicídio asterisco, e foi por isso que nos aproximamos. Hoje faço tratamento para transtorno de ansiedade, e recentemente, descobri o TAH. Concomitantemente, há outro diagnóstico ainda em andamento. Ele tem depressão grave e TAH. Apesar disso dificultar nossas vidas, sei que isso nunca irá tirar minha responsabilidade de exercer meu papel de adulta, por isso quero saber mais pontos de vista sobre a situação. Asterisco: ele faz alguns bicos eventualmente para não pesar muito para a mãe dele e incentiva muito meus estudos, mas faz 2 semanas que ficou desempregado. Sou babaca por não querer visitar o meu avô? Minha avó morreu em 2018 de infarto.
Na semana seguinte, eu, meu pai e minha mãe tivemos que nos mudar para a casa da minha avó, a casa que estou morando agora, pois meu avô não conseguia administrar uma casa sozinho e minha mãe tem um irmão, meu tio, com problemas mentais e precisa de cuidado. Ele não é totalmente dependente da minha mãe, até pedala sozinho até o centro para almoçar, mas em questão de remédios ele precisa de auxílio. Depois de alguns meses, chegou o momento onde a minha mãe não aguentava mais cuidar do meu avô e do meu tio juntos. Meu avô desenvolveu demência depois de ter ficado viúvo e passou a dar muito trabalho para nós, esquecia de ter lanchado, almoçado e jantado e falava para os vizinhos que não havia comido, abria e revirava os armários procurando comida, não bebia água, etc. Então minha mãe decidiu colocá-lo em um lar de idosos, onde ele permanece lá até hoje, e apenas cuidar do meu tio. Apesar de ser muito bem cuidado e amado lá, isso gerou uma grande controvérsia na família do meu avô, mas não irei entrar em detalhes. Visitamos ele sempre quando a diretora do lar nos permite, por causa de doenças que podem contaminar os idosos frágeis, mas ele está em um estado deplorável. A demência piorou muito, suas pernas não são firmes o suficiente para ficar de pé ou andar, ele não lembra 100% de nós quando falamos com ele, muito menos de mim, não tem firmeza na voz para falar com coerência, entre outras coisas. Vivi muitos momentos bons com ele quando era criança, brincávamos de dominó ou cacheta a tarde toda na casa da minha avó e riamos também. Mas agora, me dá uma descrença ver ele naquele estado, sem se lembrar de nada do que vivemos, sem lembrar da própria filha ou neta, sinto uma energia estranha e inexplicável toda vez que olho nele ou peço bênção, ele consegue responder ao meu pedido e ao da minha mãe. Falei com meu pai sobre isso e ele disse que devemos visitá-lo enquanto ele ainda está vivo aqui, porque depois que ele falecer, não voltaremos naquele lugar tão cedo. Agora quero saber, sou babaca por causa disso?